O nome da nossa próxima sinopse é a Espada Canina. Ela é uma sinopse bem rápida. Acho que a gente não vai ter muito o que falar sobre a sinopse em si, mas talvez vai dar uma abertura pra gente falar sobre a criação de histórias de um modo geral. Eu sempre acho legal falar sobre isso, então vamos ler ela aqui. Um cachorro azul de nome Alpha, que se torna um espadachim, então ele é treinado por um sapo verde chamado Quero, para controlar o Tiki, uma energia daquele lugar. Ok, a gente tem um certo contexto, que eu gostei, achei bem interessante. O lance de um cachorro, acho estranho ele ser azul, mas tudo bem. Ele se torna um espadachim, beleza. De onde o cachorro veio, por que ele se tornou um espadachim, como que ele aprendeu isso e tal. E aí são as perguntas que a gente vai fazendo agora, e com isso a gente vai começando a transformar essa ideia numa história, fazendo perguntas. Então, eu tenho um cachorro azul que se chama Alpha, que se torna um espadachim. Como ele se torna um espadachim? Só para você responder essa pergunta, você já precisa criar uma história. Você precisa criar uma jornada desse cachorro até virar um espadachim. E quando eu falo isso, não é que necessariamente isso precisa estar dentro da história, né? Igual eu falei na sinopse anterior. Se eu falar, como que esse cachorro se tornou um espadachim, eu não preciso começar com a história mostrando um cachorro que não era um espadachim e ele virou um espadachim. Se o objetivo da história é mostrar que o cachorro ele está treinando com o sapo para aprender a controlar essa energia, eu preciso contextualizar quem é esse cachorro, mas no seu devido tempo. Você não precisa necessariamente começar com ele aprendendo a ser um espadachim. Ele pode já ser um espadachim, mas ter algum flashback, ter algumas coisas. Algum momento contar como que ele virou um espadachim. Porque é uma pergunta natural que qualquer pessoa faria ao se deparar com esse personagem. Como esse cachorro aprendeu a usar uma espada e virar um espadachim? Então ele é treinado por um sapo verde chamado Quero. Quem é esse sapo? Por que esse sapo resolveu treinar o cachorro? Por que o cachorro foi buscar treino com esse sapo? O que esse cachorro quer? Qual que é o objetivo desse cachorro buscando ali treino? Entende? Por mais que na nossa vida a gente vá para a escola meio que sem entender o motivo quando a gente vai, né? A gente é criança, seus pais chegam e te colocam na escola porque é a regra, é assim que funciona o mundo. A não ser que no mundo dessa história todo cachorro que aprende a usar uma espada tem que treinar com esse sapo, tem que buscar um sapo verde para ser treinado. Quando os personagens eles estão mais livres no mundo, né, você não tem uma regra do mundo para seguir, uma regra burocrática daquele mundo para seguir, você precisa criar uma motivação no personagem do porquê que ele buscou aquilo. Né, se você tem um universo onde todo herói vai para uma academia de heróis onde ele treina para ser heróis, né? Falando aqui de Boku no Hero, então beleza, faz sentido o personagem fazer esse caminho porque é o caminho padrão ali da história. Você faz o ensino médio, no ensino médio você faz um vestibular para passar numa faculdade, para escolher a sua profissão e depois exercer essa profissão no mercado de trabalho. Ok, é o caminho básico, né? Você faz faculdade de Direito, aí você faz uma prova da OAB e se torna um advogado. Vai trabalhar talvez no escritório de advocacia ou abrir o seu próprio escritório. Se você vai abrir o seu próprio escritório, já tem que ser introduzido ali na sua característica de personagem que você tem vontade de ter o seu próprio escritório. Por quê? Porque eu não gosto de trabalhar para outras pessoas, que eu não gosto de cumprir ordens, eu tenho vontade mais de eu fazer as coisas mesmo, de eu liderar e etc. Talvez porque eu já tive experiência de ser liderado e não foi bom, etc. E aí você vai compondo o seu personagem para chegar nesse objetivo de eu quero ter o meu próprio escritório de advocacia. E aí ele toma essa atitude, porque daí você já está mais solto, né? A partir do momento que fez ali a prova, você está meio que livre para decidir. Quando a gente está criando uma história, muitas vezes o personagem que a gente está contando a história dele, ele está livre para decidir o que ele vai fazer. Ele não é uma bolinha encaixada necessariamente num sistema ali que segue. E mesmo que ele seja uma bolinha encaixada nesse sistema, você tem que ter o livre-arbítrio do personagem de como que ele vai se mover dentro daquele sistema. Se ele vai cumprir todas as regras, se ele vai fugir das regras em alguns determinados momentos, etc. Geralmente a gente acompanha personagens que fogem um pouco das regras ali, exatamente porque eles não são o padrão ali. Não faz muito sentido você contar a história de um personagem que é só o padrão, que é o que qualquer um ali está fazendo. Você fala, por que eu estou acompanhando esse personagem e não o personagem que está do lado dele ali? Considerando que os dois estão seguindo literalmente o mesmo caminho. Você fala, porque esse personagem aqui, ele é um ponto fora da curva, ele tem alguma coisa a mais ali que aquele outro não tem. É isso que a gente acha interessante. Então, nesse caso aqui, tudo funciona da mesma forma. Por que esse cachorro aprendeu a usar uma espada? Por que ele quer controlar essa energia Shiki? Qual que é o objetivo dele? Por que ele vai até esse sapo? Por que esse sapo aceita treinar ele? E o que vai ser feito com tudo isso que tem aqui? E aí é onde a gente começa a transformar essas ideias, essa premissa em uma história de verdade. O que vai ser feito a partir daí, né? Ele quer usar essa energia
por que e para quê e onde que isso vai dar na história. Talvez ao tentar aprender a usar essa energia, ele vai se descontrolar e vai acontecer uma coisa ruim, e aí ele vai ter que lidar com aquela coisa ruim, vai ter que tentar resolver aquele problema que ele mesmo causou, etc. E aí nesse processo ele vai aprender alguma lição, talvez vai aprender que ele não deveria querer dominar essa energia, porque às vezes ele só queria isso porque ele estava buscando mais poder, que foi o motivo inicial pelo qual ele aprendeu a usar uma espada, por exemplo, ou algo assim. Então, novamente, a gente vai contornando ali os desejos do personagem, os motivos dele, as motivações dele, né, os porquês ele faz aquilo que faz, e a gente vai tentando construir a história ao redor disso. E aí quando eu falo construir a história, que a próxima etapa é exatamente a gente começar a interligar os pontos que a gente quer abordar na história. E aí a gente vai colocar tanto as coisas, as cenas legais que a gente imaginou, mas principalmente focando no que faz sentido para isso, qual que é o caminho natural dessa história para seguir. A gente tem que pensar a história, ela tem que fluir de uma maneira natural. Então imaginar ela mais ou menos como, sei lá, se ela fosse uma bolinha seguindo a gravidade, né? Você faz uma rampa, você solta uma bolinha, essa bolinha ela vai seguir esse caminho naturalmente. O que pode impedir essa bolinha de seguir esse caminho naturalmente? Você colocar barreiras ali nesse percurso dessa rampa que você fez. Ela vai bater, vai estagnar, vai bater, vai quicar, vai ir por outro caminho. E a gente tem que fazer a história fluir mais ou menos dessa mesma forma. Então, esse cachorro, ele quer ter mais poder para poder derrotar um vilão, se vingar de alguém que matou o dono dele. Tirando aqui uma coisa. Então, o objetivo é: cachorro perde o dono, quer poder para se vingar, né? Ele quer se vingar. O caminho é buscar poder. Vamos lá. Então a gente tem como ponto A na nossa rampa: o cachorro perdeu o dono. Isso é você soltando a bolinha. A rampa é a busca de poder e o objetivo final é se vingar. Aí ele vai buscando esse poder. O que a gente vai colocando no meio do caminho vai fazendo a história ganhar um pouco mais de substância. Então, jogou o cachorro aqui. Fica estranho falar assim, né? Jogou o cachorro aqui. Ele vai buscando poder, vai treinar com o sapo. O sapo não quer treinar ele. Primeira barreira. Ele vai bater aqui e não vai descer mais, não vai conseguir seguir a trajetória da rampa que é se vingar. Por quê? Porque o sapo barrou ele. Aí ele tem que fazer alguma coisa para contornar isso, fazer o sapo querer treinar ele, etc, se provar, não sei o que e tudo mais. Então ele ultrapassa a primeira barreira, aí segue. Bate na segunda barreira, que é talvez ele não consiga usar a energia ali daquele lugar, porque ele não pertence àquele lugar, ele pertence a outro lugar, e aí ele tem que se provar para a energia, ou algo assim. E aí beleza, segunda barreira, aí ele consegue usar a energia. Depois que ele consegue usar a energia, ele está seguindo de novo o objetivo da vingança. Aí talvez ele fique embriagado com o poder e faça uma cagada. Nessa cagada talvez o próprio sapo ali que treinou ele morra ou se machuque ou algo do tipo. E aí ele percebe que ele fez algo ruim, que ele estava buscando poder por poder e o objetivo final dele não era um objetivo nobre, que era o que aquele poder... Por isso que aquele poder não estava querendo ir para ele, porque ele não estava com o objetivo de usar aquele poder para o bem, então ele corrompeu o poder. E aí ele percebe que talvez no final tudo estava errado com o objetivo dele, que ele deveria usar esse poder, essas habilidades dele para ajudar as pessoas e não para querer matar alguém. Aí você tem, por mais que você tenha ali a jornada e o objetivo final do personagem era matar alguém, mas ele teve uma jornada de construção, aprendeu alguma coisa, a gente entendeu todo o rolê do personagem ao longo daquela história e a evolução que ele teve. No final ele pode até enfrentar ali o cara que matou o dono dele ou algo assim, mas já não com aquele objetivo de vingança no e cru, mas com o objetivo de justiça ou algo assim. Então esse cara chega ali na vila e vai matar mais gente e aí o cachorro usa o poder que agora ele consegue controlar porque ele está com o objetivo para o bem. Ele sente vontade de matar o cara, mas ele consegue se parar. Não mata o cara, só prende. Objetivo concluído, jornada concluída. E a gente teve as barreiras necessárias na história para não fazer a história só seguir um caminho reto, sem percalços, sem dificuldades, sem coisas que tornem ela um pouco mais única, que aí entra com aquilo que eu falei antes, né? O que faz esse personagem ser especial em relação a outro personagem que estaria seguindo o mesmo caminho. São os percalços que ele enfrenta e como que ele atravessa esses percalços.